Para observar que uma boa parte das suas atividades durante o dia consiste na realização de uma sequência de atos. Então, você faz uma coisa, depois faz outra, e em geral isso acaba tendo uma determinada padronização. Então, muitos dos senhores têm aqui em torno de uma média de 16 anos, por exemplo, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas os senhores acordam, em teoria, tomam um café, escovam os dentes, se arrumam, vão para a escola, voltam, almoçam e executam suas atividades. Pelo menos essa parte da manhã, considerando que você estuda apenas um horário na escola, vocês concordam que é de certa forma muito parecida e tem uma sequência de ações também muito bem estabelecida. Um dos conteúdos que o Enem mais cobra, lembrando que o Enem sempre está relacionado com a tua realidade, é a parte de sequências numéricas. E eu já vou adiantando, nessa aula eu não vou trabalhar PA ou PG. Eu quero apenas uma percepção de que você consiga descobrir através daquele padrão numérico do que está acontecendo, qual é a próxima sequência, o próximo item, o próximo número que está ali presente. Perfeito? Então, vejam só. Se eu falasse para vocês que um adolescente de 17 anos acorda, toma banho, toma café, escova os dentes, depois ele vai para onde? Considerando essa sequência de passos e a idade dele, você possivelmente falaria que ele iria para a escola. Percebem que, quando você observa os elementos anteriores, você consegue descobrir o próximo? Aqui vai ter uma linha praticamente idêntica a isso. Então vamos ver esse primeiro caso. Nesse primeiro caso, olha só, através dos números anteriores, você consegue descobrir o próximo. 2, 4, 6, o próximo é 8. E o outro será 10. E depois 12, e assim vai. Essa é uma sequência crescente ou decrescente? Crescente. O que significa uma sequência crescente? Os valores estão aumentando, né? Agora, essa outra sequência, 10, depois nós temos 7, depois teremos 4. Qual será o próximo termo? 1. Essa é uma sequência crescente ou decrescente? Decrescente. Veja que está diminuindo de 3 em 3. Já se eu propusesse essa, 3, 9, 27, qual seria o próximo termo? 81. Depois, 243. É uma sequência crescente através de uma multiplicação. E essa daqui? Nós temos 128, 64, 32. Quais são os próximos termos? 16, depois eu vou ter 8 e assim vai. É uma sequência decrescente que está diminuindo em sucessivas divisões por 2. E sabe o que é o mais interessante nessa parte de sequência? Eu mostrei para vocês que é possível descobrir o termo anterior. Desculpa, o termo posterior, né? O que vem depois. Mas também é possível descobrir o termo anterior. Eu vou te mostrar. Aqui começou com 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Começou com 2, perdão. Então, o termo anterior era zero. Já nesse caso, está diminuindo de 3 em 3. Se eu for no sentido contrário, aqui será 13. 13 menos 3, 10, menos 3, 7, menos 3, 4, e assim vai. Nesse caso, não está multiplicando por 3, então aqui na frente é 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E aqui, está dividindo de 2 em 2. Porém, se eu voltar, aqui será 256. Por quê? 128 vezes 2, 256. Se eu fizer a sequência de divisão, eu vou encontrar exatamente esse número, esse e esse. Sendo aqui uma soma, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Perfeito quanto a esse ponto? Essa ideia inicial, ela é muito tranquila. Lembrando que isso é a base para você saber PA e PG, mas a minha ideia de hoje é mostrar questões que exigem apenas percepções como essa, que são percepções tranquilas, que não são de grande dificuldade. Veja o que fala, até porque esse é o módulo inicial, né, do nosso curso. O gerente de uma fábrica comparou a evolução das vendas de dois produtos similares, um e 2, e percebeu que a quantidade mensal de unidades vendidas de um deles estava aumentando, enquanto que a do outro estava fazendo o quê? Diminuindo. Os resultados que levaram a essa conclusão estão registrados no quadro, que apresenta as quantidades de unidades vendidas de cada um desses produtos nos meses de abril a junho. O gerente decidiu cessar quer dizer parar, cessar a fabricação do produto 2 no mês seguinte àquele no qual a quantidade de unidades vendidas do produto 1 superasse as do produto 2. Considere que o padrão na variação da quantidade de unidades vendidas dos produtos 1 e 2 mês a mês se manteve para os meses subsequentes.
tal como no período representado no quadro. Em que mês o produto 2 parou de ser fabricado? Eu gosto muito dessa questão porque ela tem diversos aspectos gramaticais que, se você não souber o significado daquelas palavras, você não consegue nem saber o que é que tem que fazer. Primeiro de tudo, vamos deixar aqui claro: cessar quer dizer parar. Quando ele fala subsequente, ele se refere ao próximo. Beleza? Então, estamos agora no mês 7. Qual o mês subsequente ao o mês 7? O mês 8? Senhores, e outra, ele disse que o padrão na variação da quantidade se manteve. Como assim o padrão? Olha essa primeira. Está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. De quanto em quanto? 10 em 10. Já a segunda está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. De quanto em quanto? 20 em 20. Abril, maio, junho. Aí depois, ó, julho. Depois de julho, que é o mês 7. Tem que saber isso, viu? Agosto, mês 8. Vamos colocar só mais um mês aqui. Novembro, ou outubro, perdão. Setembro, meu Deus. Foi mal. Show de bola. Senhores, 80, 90, 100. Quanto que será em julho? 110. E em agosto? 120. E em setembro? 130. Não está aumentando de 10 em 10? Agora aqui, ó, no caso do produto 2, está diminuindo de 20 em 20. Aqui será 130, aqui será 110 e aqui será 90. Show de bola? Agora, uma coisa que as pessoas podem analisar aqui é o seguinte detalhe. Quando ele fala, considere, se manter, ele decidiu parar a fabricação do produto 2 no mês seguinte àquele no qual a quantidade de vendidas superasse a do produto 2. Senhores, quem vendeu mais em julho? O produto 1 ou 2? O produto 2. Então, o produto 1 não superou. Depois, em agosto, quem vendeu mais? Em agosto, o produto 1 vendeu 120 e o produto 2 vendeu 110. Então, os senhores concordam que em agosto o produto 1 superou o produto 2? Mas agosto não é a resposta. Por quê? Porque ele disse que vai parar no mês seguinte, aquele no qual a quantidade de unidades do produto 1 superasse as do produto 2. Senhores, vejam bem, no mês de agosto superou, mas você só vai cancelar no próximo. E qual é o próximo mês depois de agosto? Setembro. Que, na verdade, em setembro nem vai vender esses 90, né? Porque ele já sabe que superou. Então, ele já vai logo cessar essa produção. Show de bola? Tem que se ligar nesses pontos. Alternativa correta, letra D. Agora, olha como essa é interessante. E esse ano é de Copa do Mundo, né? É bem possível que possa cair numa questão como essa. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e a promoção do vencedor para a fase seguinte. Se vocês analisarem, é exatamente isso que está acontecendo agora, considerando que essa aula está sendo gravada no dia 4/7. Só para os senhores se localizarem, ontem, dia 3/7, foi o jogo de Cabo Verde e Argentina, né? Da fase de mata-mata. Dessa forma, se na primeira fase do torneio conta com 2N competidores, então na segunda fase constarão com N competidores. E assim sucessivamente até a partida final. Não é isso que acontece? Você tem 20, para outra fase, só tem 10. E assim vai. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, lembrando que é um sistema de eliminatória, perdeu, voou, participam 128 tenistas. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Beleza. Vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho os tenistas, e aqui eu tenho os jogos que serão realizados. Jogos. Na fase inicial, eu tenho 128 tenistas. Eu sei que cada um joga um contra o outro, né? No caso, é um contra um. Então, 128 tenistas, 64 jogos. Desses 64 jogos, eu vou obter 64 vencedores, que farão 32 jogos. Dos 32 jogos, eu vou obter 32 vencedores, que farão 16 partidas. Dessas 16 partidas, 16 vencedores, que farão 8 jogos. Dos 8 jogos, 8 vencedores, que farão 4 jogos. Desses 4 jogos vão sair 2, que farão 2 jogos. E desses 2 jogos sairão 2 times, que aí farão, no caso, a final. Vocês se ligaram? Então, ó, 128 tenistas fazem 64 jogos. Pega aqui. 16 tenistas fazem 8, 8 tenistas fazem 4, 4 tenistas fazem 2,
2 tenistas fazem um. Aqui, por exemplo, aqui é a final, né? Que é 2 times, e aqui é a semifinal, que são 4 times. Eu vou usar a semifinal como forma de experiência, mas ó, você tem o time A jogando contra o B e o C, D. O A passa e o C passa. Então, a final é A vezes C. Se ligaram nesse ponto? Só que o que ele pergunta é o número de partidas necessárias. A gente começa com 64. Cuidado, aqui são os tenistas, não é essa a pergunta. A pergunta são os jogos, são as partidas. Começa com 64, termina com 1. Neste caso, letra E. 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. São exatamente os números que aparecem aqui nessa coluna mais à direita. Perfeito? Próxima situação. Deixa eu aumentar um pouco aqui para os senhores perceberem. Fala assim: o esquema mostra como a intensidade luminosa decresce, decresce significa diminuir, com o aumento da profundidade em um rio, sendo L0 a intensidade de sua superfície. E, de certa forma, né, não sei se os senhores já mergulharam num rio ou num açude, mas à medida que você vai chegando cada vez mais fundo, vai ficando menos iluminado, né? Olha o que ele fala. Considere que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema. Ô, senhores, vamos analisar esse padrão aqui? Felipe, a gente não viu fração ainda. Calma, meu filho, pelo amor de Deus. Tenha fé. Confie no pai. Foi isso que eu estou fazendo? Senhores, olha só. Aqui é 1, aqui é 2/3, aqui é 4/9. Olha que coisa interessante. Aqui, se eu pegar esse 2 e multiplicar por 2, e esse 3 e multiplicar por 3, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Se eu pegar esse 4 e multiplicar por 2 e esse 9 multiplicar por 3, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 9, 27. Estão percebendo? O de cima multiplica por 2, o de baixo multiplica por 3. Aí olha o que ele fala. Isso daqui é para 0 metro, 0 metro, aí vem 1 metro, 2 metros, 3 metros. E ele quer saber a luminosidade para 6 metros. Beleza. Vamos fazer agora para 4 metros. O que a gente faz? Pega o de cima, multiplica por 2 e o de baixo por 3. 2 vezes 8, 16. 27 vezes 3, 81. Se ligaram? Para 5 metros, é só pegar o de cima, multiplicar por 2 e o de baixo, multiplicar por 3. Então, quando a gente faz essa conta, ó, 2 vezes 18, 36, aí fica 36L0, e aqui 3 vezes 81, 243. E para 6 metros, pega o de cima, multiplica por 2, pega o de baixo, multiplica por 3. Vai ficar ali. Só um segundo, viu? Aqui é 16, perdão, e aqui vai ficar 32. 32. 32 vezes 2, 64. 243 vezes 3, 729. Então, nesse caso, a gente obtém como resposta correta 729, a letra D. Show? Se os senhores quisessem fazer ainda de um jeito mais fácil, bastava pegar só o de cima. Ele não está sempre multiplicando por 2, ó. 2, 4, 8. Aí, para 4 metros, ele ficaria multiplicando por 2, 16. Para 5 metros, ficaria 32. Para 6 metros, ficaria 64. A única alternativa com 64 em cima é a letra D. Essa mesma lógica poderia ser usada caso você quisesse o número de baixo também. Vejam, aqui não está multiplicando por 3, 3. O 4 metros é 27 vezes 3, seria 81. Os 5 metros é 81 vezes 3, 243. Os 6 metros é 243 vezes 3, 729. Confirmando novamente que seria letra D a nossa resposta. Show? Próximo. Vejam só. Vai, pausa essa bicha aí e tenta fazer. Pausaram? Fizeram? Marcaram a alternativa certa? Tenho certeza que sim. A tabela seguinte apresenta a média em quilograma de resíduos domiciliares produzido anualmente por habitante no período de 1995 a 2005. Se essa produção continuar aumentando, então é uma sequência crescente, mantendo-se o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 em quilograma será de. Show. Pessoal, o que nós temos que observar aqui? A cada 5 anos, ó, aqui aumentou 5 anos, aqui aumentou 40, aqui aumentou 5,
aqui já aumentou mais 40. Então, ó, vamos colocar 2010, já que esse é o padrão. Daqui para cá aumentou 5, daqui para cá vai aumentar mais 40. Sabendo que ele disse que o mesmo padrão observado, é a mesma frase dita aqui, é o mesmo padrão observado. Então, se eu tenho 540 mais 40, 580, mais 5 anos, 2015, aí aqui vai aumentar mais 40 também, 620. Depois, 2020, aumentou 5 anos, aqui aumenta 40, 660. Logo, a alternativa correta, letra C. Tranquilo? Show de bola. Senhores, essa daqui envolve duas disciplinas. A parte de sequências, que a gente acabou de trabalhar, e a parte de gráficos, que foi trabalhada no tópico anterior. Tentem fazer. Pausaram? Fizeram? Vejam. Está aumentando de 2 em 2, né? 2 em 2. Essa percepção aqui é fundamental. Uma confeiteira pretende divulgar em um sítio é site, da internet, os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas e recebeu o gráfico a seguir. A confeiteira acredita que se o número de acessos se mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período, valerá a pena investir na divulgação. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para a divulgação do sítio vale a pena é: senhores, na quinta semana terminou em 160, só que vão se passar mais 5 semanas. Aqui vai ter o mesmo crescimento semanal, que é 2. 162, 164, 166, 168, 170. Então, 170 acessos na 10ª semana. É claro que eu estou fazendo desse caso, né, passo a passo, porque eu quero deixar tudo bem explicado. Mas na prática, os senhores já marcam a letra B direto aqui. Não é uma questão que haja necessidade de você ficar gastando esse tipo de tempo, tá? Eu só estou fazendo isso devido ao fato da explicação. Tá tranquilo para vocês? Entenderam? Não esqueçam do like e deixa aqui o comentário. Me diga se vocês entenderam. Próximo tópico, senhores. Chama!